Meu nome é Raimundo de Souza Lima. Eu nasci numa pequena cidade de Goiás, naquela época, hoje é Tocantins, chamada Dueré. E logo em seguida eu me mudei, minha família se mudou para Gurupi, lá onde eu vivi mais um tempo. Saí, no ano de 79, eu saí em direção ao Pará, né, porque lá estava muito ruim de serviço, na época estava uma crise muito esquisita, e eu saí para ir para o Pará. E chegando ali na Balsa, naquela época, a cidade que existia ali, além de Caseara, do lado de cá, era a Barreira do Campo. Naquela época tinha um movimento muito grande, as fazendas. E então eu cheguei ali e me hospedei, porque naquela época não tinha ônibus mais para onde eu queria ir. E eu me hospedei lá numa pensão e lá fiquei. Na hora do jantar, tinha muita gente, eu sentei lá numa mesa lá para jantar. E aí chegou mais 4 rapazes e não tinha mais vaga, mais mesa. Aí eles pediram, você podia sentar comigo lá naquela mesa e tal, a gente dividia o jantar. Não, tudo bem. Aí lá a gente sentou e veio a janta e naquilo a gente conversando. E aí eles me convidaram, que eles estavam vindo para Vila Rica. Para Vila Rica não, estava vindo aqui para o Mato Grosso, que ia ser construído uma cidade, estava construindo uma cidade. E que tinha que vir de avião, porque ou de avião ou de barco. E o avião era 5 passageiros, eles estavam em 4 pessoas, precisava de mais um companheiro. E aí ali eu não dei resposta nenhuma, falei que não, não, eu não estou indo minha intenção é outro lugar. E aí o que acontece? No outro dia, na hora do café, a mesma coisa quando os caras de novo. Aí me convidaram outra vez. Vamos. A gente divide o avião, porque falta um tal para dar a lotação. E aí eu falei para eles, olha, é o seguinte, eu vou com vocês, só que é o seguinte, lá cada um segue seu rumo, eu não vou seguir vocês não. Então tá. E aí a gente foi lá para a pista, e aquele avião só tinha o banco do piloto, porque os outros eles tinham tirado. Aí entrava um passageiro, ficava de pé, e aí os outros entravam, os outros 4, sentou no assoalho do avião, e aquele que ficou de pé era o cinto, era a trava. Aí travou aqui na lateral, e decolou, aquele aviãozinho custou levantar, porque estava muito pesado. Você imagina nós em 6 pessoas dentro daquele avião, nós 5 mais o piloto, né? E aí tocamos aí em cima dessas matas, aí veio, até que chegamos aqui, tinha uma pista aqui, que saía aqui do Hotel Samambaia em direção ao estádio, ela na transversal assim. E aí desceu ali, né? Era umas 9 e pouco da manhã, mais ou menos. A gente desceu ali, e eu peguei a minha mala, aquela malona grande de papelão ainda, era aquela mala, né? E eu peguei aquela mala e os caboclos disseram, aí vamos embora. Eu falei, não, eu falei para vocês que eu vinha com vocês, mas aqui eu sigo meu destino e vocês seguem de vocês. E aí eu caminhei aí em direção ao centro aí, que já tinham aberto as avenidas ali, só que o capim era muito alto no meio ali, que quem estava de cima não via de baixo. E eu arrastando aquela malona, eu tinha trazido naquela mala minha rede, minhas roupas, uma ferramenta que, devido ao meu pai ser mestre de obra, eu já tinha aprendido o ofício de pedreiro, carpinteiro, e também na época eu já trabalhava um pouco com trator de pneu, com máquina de esteira, estava ainda meio arranhando, mas já tocava mais ou menos. E o dinheiro que sobrou no meu bolso daquela passagem do avião foi 5 cruzeiros. Foi o dinheiro que sobrou. 5 cruzeiros. Não tinha dinheiro nem para comer. Sobrou nada. 5 cruzeiros. E eu segui, cheguei ali. Era o seu Otacílio mesmo. Já tinha ali um barraco. E eu cheguei ali e perguntei para ele.
E ele me disse, não, aqui é só fazenda, não tem esse negócio de serviço aqui tudo é fazenda, tá nas aberturas e coisa. Quando eu estava ali, passou um caminhão amarelo. Ele falou, olha, esse caminhão aí é da Porta Amazônia. Aí parou ali onde é o Barretão, ali tinha o seu Osmundo, né, que era o pai de Zé Antônio da Congás. Ele já tinha colocado ali também um armazenzinho ali. Aí eu peguei aquela mala, fui lá, falei com o motorista do caminhão. Aí ele me disse assim, olha, serviço lá tem, bastante. Né? De que você trabalha? Eu falei para ele, olha, eu sei mexer com construção, as coisas, eu trabalho com trator de pneu, com máquina de esteira, eu já sei trabalhar. Aí eu botei a mala lá em cima, ia subindo na carroceria do caminhão, eu disse, não, vamos aqui que eu tô sozinho aqui. Aí embarquei com ele e nós seguimos. Quando chegou ali, onde é a feira coberta ali hoje, tinha um quiosquezinho ali que vendia comida, chá, essas coisas assim, coisa caseira mesmo, aquele negócio coberto de lona, com palha de bananeira, aquela coisa assim, bem simples mesmo ali. E aí ele parou. Aí ele disse, vamos almoçar. Eu falei, não vou almoçar não. Ele, por que você não vai almoçar? Eu falei, porque não tem dinheiro para almoçar. Não tem dinheiro para almoçar. Aí ele disse, não, pode vir almoçar comigo que é a fazenda que paga, o almoço é por conta da fazenda. Aí a gente almoçou e fomos embora. Chegamos lá na fazenda, mais ou menos umas 5 horas da tarde, 5h30. Aí fomos lá no escritório, falei com o rapaz do escritório. Ele disse, olha, rapaz, é o seguinte, o gerente saiu daqui para Porto Alegre procurar um pedreiro, porque ele quer reformar as casas aí, que coisa. Eu falei, perdi o serviço, né, a gente vai arrumar outro lá. Aí o cara perguntou para mim lá, o rapaz do escritório, você joga bola? Naquele tempo eu arranhava até mais ou menos, né? A chuteira tava na mala. Eu falei, rapaz, a chuteira tá na mala ali. Aí tá, fomos lá pro alojamento. Aí ele me alojou lá no quarto dele mesmo, tinha 2 camas. Eu falei, não, pode ficar aqui no meu quarto mesmo. Aí o pessoal começou a sair, gente, do que lá do meio daqueles matos, lá, calçado de quichute. Naquele tempo eu tinha chuteira, porque eu já vinha lá do lugar mais avançado. Aí eu tinha uma chuteira, aquela chuteira rainha, né, cravo de ferro. Comia a canela do camarada, tudo, né? Os caras calçados de quichute, outros descalços, né? Fomos pro campo. Jogamos bola até escurecer. Aí voltamos pro alojamento. Aí o contador falou pra mim, olha, rapaz, nós vamos dar jeito de arrumar um serviço pra você, que você é bom de bola. Naquele tempo, o futebol nas fazendas aqui, o campeonato aqui era como o campeonato brasileiro, né? O negócio era arrochado. Cada fazenda queria ter um time melhor do que o outro, né? Falou, vamos dar um jeito de arrumar um serviço pra você, porque você é bom de bola. Nós estamos precisando de um jogador bom aí. Eu falei, melhorou, né? Aí tomei banho, aí a gente foi na cantina, jantou. E quando foi no outro dia cedo, ele disse, agora tu fica aí, eu vou pro escritório, a hora que o gerente vir lá, aí eu converso com ele e a gente vê. Aí eu fiquei no alojamento, ele foi pra lá, eram umas 8 horas mais ou menos, mandou me chamar. Aí eu fui, cheguei lá, aí ele disse, o homem tá aí, não arrumou ninguém lá para fazer o serviço. Eu falei, opa, melhorou. Aí me apresentou lá, mandou sentar, olhei, um mineiro, estava usando uma barba meio grande, bigodão, mão no queixo assim, deu uma olhada em mim, de cima a baixo assim, chamava Alexandre. Aí a primeira coisa que ele me perguntou, se meu pai sabia que eu tinha saído de casa. Seus pais sabem que você saiu de casa? Que ele me achou muito novo, né? Já estar no trecho sozinho. E ele, cidadão já lá de São Paulo, lá de Minas, cidade mais avançada, né? Já tinha aquele negócio. Aí eu falei para ele, não, meu pai me levou na rodoviária. Aí começamos a conversar. Aí ele perguntou o que eu fazia. Eu falei para ele, olha, eu sei mexer com construção. E também já trabalho com trator de pneu, trabalho com esteira. Não sou aquele operador ainda, como se dizia na classe, na terraplanagem, tem o operador A, B e o C, né? Eu estava ali entre meio o A e o C. E o C, né? Estava naquele meio ali, né? E aí ele pegou, ele tinha um negócio de botar a mão no queixo e fazer assim, dar aquele gemido.
E aí ele me perguntou, como que você aprendeu a trabalhar de pedreiro, de carpinteiro, onde é que você aprendeu? Eu falei, olha, meu pai é mestre de obra e eu aprendi muito cedo essas duas profissões, que ele tanto trabalha com pedreiro como trabalha com marcenaria, carpintaria, meu pai trabalhava com tudo isso, né? Aí ele ficou assim, meio duvidando, aí eu peguei e falei para ele, o seguinte, se o senhor quer saber se eu sei, faça o teste comigo, se eu não souber, a porteira ali e a estrada é lá na frente, né? Aí ele ficou assim, me olhando assim, falou, esse caboclo deve ser meio doido, né? Aí ele me levou lá numa casa, as casas eram tudo de madeira, mas tinha apodrecido, né? Porque tudo era pé no chão, então apodreceu. Aí o que ele queria? Cortar e levantar uma altura assim de tijolo, né? Para poder proteger a madeira, né? Aí ele falou, eu quero que faz isso, isso, isso. Aí ele falou assim, você precisa de ajudante? Eu falei, preciso. Aí ele chamou uma turma lá, chamou um senhor lá que era o gerente lá, o encarregado da turma abraçal, aquela coisa, e chamou lá, o cara trouxe lá uns 20 homens lá. Aí eu dei uma olhada assim, aí tinha um cidadão magro assim, mas quase uns 2 metros de altura. Eu olhei naquele cidadão, rapaz, meu espírito já bateu com o dele assim na hora. Eu falei, aquele lá me serve. Aí o cara era grande, tinha o apelido Zé Pequeno, o nome dele era José, mas chamava Zé Pequeno, desse jeito tinha quase 2 metros de altura, né? Aí começamos a trabalhar, pegamos material, ferramenta, motosserra, coisas, começamos a trabalhar. Aí até meio-dia eu fiz uma parte. Aí, e ele almoçava lá na cantina, o gerente. Aí meio-dia, quando ele veio, almoçou, aí eu falei para ele, ó, eu já fiz uma parte lá, se você quiser ver se realmente é desse jeito que você quer ou não. Aí a gente foi lá, ele olhou o serviço. Aí ele tinha esse hábito, né? Tudo dele ele fazia assim, né? Era interessante. Aí ele olhou, né? Fez aquele gesto dele lá. Aí ele falou para mim assim, não, você continua aí, quando for de noite, aí você vai lá na sede pra gente conversar direito. Aí eu continuei trabalhando, né? Fui trabalhando e aí no outro dia, aí de noite eu fui lá, a gente acertou para trabalhar. E aí eu fiquei trabalhando lá. Aí em dezembro de 80 eu saí. Porque até então eu não era fichado, né? Eu trabalhava em pleita, né? Aí eu saí, fui para Santa Terezinha. Na Santa Terezinha descobri uma prima minha que morava lá. Eles tinham a loja lá que era a Casa para Todos, né? Luiz e a minha prima chama Antônia. Hoje eles se separaram, ela foi embora para Araguaína. E aí eu descobri ela lá, e aí ele me convidou, porque ele mexia com móveis, ele me convidou, né? Me convidou para trabalhar com eles, montar móveis, aquela coisa, entregar, fazer essas coisas todas, né? E aí eu fui. E nesse período eu estava aqui sem avisar nada em casa, porque não tinha comunicação nenhuma. Estrada. Quanto tempo você tinha? Quase 3 anos. Né? Naquela época, agora voltando um pouquinho atrás lá na Porta Amazônia, quando eu cheguei, naquela época de que era já mês de outubro, é que chovia demais naquela época, chovia, era difícil. Pra gente buscar comida lá na Santa Terezinha, às vezes a gente gastava até uma semana para ir e voltar, 3 dias para ir, 3 dias para voltar. Um jipinho a gasolina, um chevrolezinho a gasolina, e aí pegava aquele monte de homem, motosserra, machado, foice, aquela coisa, as pontes rodavam, era toleiro, e aí aqui e lá tinha que descarregar, carregar tudo nas costas, para em cima do caminhão e tornar a seguir para frente. Aí já existia as 2 vias de acesso? A 413 e a 158? Já existia, porque essa 158 aqui, ela foi aberta na época em 76, ela foi aberta.
Só que ela só ia até aqui no Rio Santana. Aí, quando foi em 80, eles fizeram essa ligação daqui do Rio, lá na entrada da Supergás Brás lá, da Fartura, que lá tinha estrada até ali. Que naquela época a Santana era Fazenda Campo Alegre, né? Não era Santana do Araguaia, era Fazenda Campo Alegre. Então tinha estrada que vinha até ali, que ia para Fartura, né? Para cá do frigorífico. E esse trecho de lá até chegar aqui no Rio era tudo mata. Aí depois fizeram de motosserra, machado e coisa, aí depois o governo do Pará mandou encostar aqui, né? Então assim, a dificuldade é muito grande, você não tinha correio, você não tinha telefone, não tinha nada, né? Ou na época da chuva, ou você voava, ou você ia de barco, né? Não tinha outro meio.